Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, algo que eu notei que já virou aqui um certo bordão, como falaram nos resumos, mas é assim mesmo, tá? É uma maneira de recebê-los para minha aula. Então vamos começar a nossa aula no momento, como vocês podem ver, é um momento de bem-estar, mas antes mesmo de começar, fica aqui o aviso. Assista até o final, assista tudo, para saber exatamente como fazer o resumo que eu peço e para saber exatamente quais serão as outras questões e como resolvê-las, tá? É muito importante. É muito importante também que vocês percebam durante a minha explicação o que tem a ver o conteúdo da aula em si, os temas que nós vamos abordar com a língua portuguesa. Por exemplo, na última aula, foi uma das últimas em que trabalhamos a questão dos animais em extinção, mas ali era apenas uma temática para chegar ao conteúdo da aula mesmo de língua portuguesa, que no caso era comentários. E alguns de vocês, no resumo, só falaram sobre os animais em extinção e não falaram sobre os comentários. E é muito importante falar sobre o todo, sobre tudo que eu falo aqui nessa aula, tudo que eu explico, mas principalmente sobre aquilo que realmente é o conteúdo de língua portuguesa, tá bom? Sou eu que preciso dizer? Não. Vocês, ao me ouvirem com calma, com atenção, com certeza vão notar aquilo que são as temáticas, os temas que nós vamos abordar e aquilo que realmente, aquele pontinho ali, que realmente é o conteúdo de dentro da disciplina de língua portuguesa, tá bom? Então assistam até o final, mais uma vez repetindo, por favor, valorizem lá os 5 pontos que eu dou para quem faz um bom resumo. E aqui, gente, nesse primeiro momento, é um momento de bem-estar. Sempre que eu falo sobre o momento de bem-estar, eu falo algo que eu vou repetir agora aqui, que é a importância de cuidar do próprio corpo. Quem não cuida do próprio corpo está investindo pouco na vida, ok? Então, cuidem do corpo de vocês, valorizem a saúde de vocês, porque lá no futuro vocês vão sentir muita falta se não tiverem um corpo que os faça feliz, no caso, um corpo saudável, tá bom? É muito ruim para quem fica doente sentir que eu poderia ter cuidado melhor, né? Aquele pensamento. Eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter me alimentado melhor, ter feito mais exercícios, então não esperem o arrependimento, tá bom? Cuidem logo. Então, observem que em 10 minutos dá para você cuidar do seu corpo, e aqui fala como, né? Ó, aqui dá algumas dicas. Quando arremessamos, trabalhamos a coordenação motora, o sentido de direção e percepção espacial, né? Então, coordenação motora é você conseguir movimentar o teu corpo da maneira correta, dependendo da atividade que você vai fazer. Então aqui tem uma breve atividade, ó, em 10 minutinhos você pode fazer. Você pode pegar uma bolinha, pode ser até bolinha de papel, mas contanto que essa bolinha esteja firme o suficiente para dar aquele impacto na parede e voltar, tá bom? Porque a ideia é essa, ó, arremessa uma bola na parede com a mão direita e receba com a mão esquerda. Então joga com uma, recebe com a outra. Depois você joga com essa mão e vai receber com essa, ou seja, treinar aqui a tua coordenação com as duas mãos, tá bom? Então, tem essa dica. Depois, né, fala aqui, ó, arremessa uma bola na parede com a mão direita, mas ela deve quicar no chão e cair dentro do balde. Já é um pouco mais difícil. E aqui ainda tem falando, né, arremessa uma bola na parede com a mão direita e faça ela cair dentro do balde, ok? E depois com a mão esquerda também, tá bom? Então tem várias dicas aqui sobre a tua distância, ó, da parede, 2 metros, faça 3 séries. Então tem toda uma dica aí de exercícios, aqui no caso 3, né? Que você pode estar fazendo em casa para melhorar aí a tua saúde física, tá bom? Então fica a dica. E agora vamos realmente para a nossa aula de língua portuguesa, que é a experiência 2 do dia 1. Então hoje tem aula de história, se eu não me engano, e agora língua portuguesa. Então assistam as duas aulas, vejam o material que o professor de história colocou e também faça a minha aula, tá bom? E hoje o tema, que é o tema inclusive de maneira geral da semana, né, tecnologia e inovação, e aqui nós temos o título da aula, que é do giga ao terabyte. Primeira pergunta, você já ouviu falar sobre esses termos? Você já ouviu falar o termo gigabyte? Já viu em algum lugar? E o termo terabyte? Já ouviu em algum lugar? Já leu? Sabe o que isso significa? Se não sabe, é provável que você esteja aí por fora de um dos conteúdos, de um dos termos mais básicos do mundo virtual, mais básicos relacionados às tecnologias que utilizamos hoje em dia. Então, essa aula, ela, num certo ponto, ela serve até para medir
Até que ponto você está atualizado com os termos, com as palavras tão usadas hoje em dia, tá? Se ao longo dessa aula, muitas das palavras que for trabalhada aqui, você notar que nunca ouviu falar, que não sabe o que significa, se isso acontecer com você, é importante que acenda, né, uma luzinha vermelha avisando, olha, toma cuidado, estuda mais, porque você está desatualizado sobre essa linguagem virtual, sobre essa linguagem dessas novas tecnologias. E isso é importantíssimo que você se atualize para você não ficar por fora de empregos, de oportunidades, porque hoje em dia o mundo virtual ele é basicamente ligado a todas as tecnologias e para entendê-la você tem que entender esses termos também, tá bom? E aí, gente, antes de começar realmente a nossa aula, eu quero só fazer aqui uma breve recapitulação, até para vocês entenderem sobre o que é a aula logo de cara, sobre o que nós vamos trabalhar aqui, que é o seguinte: o que é a língua portuguesa? Eu poderia aqui trazer várias explicações com vários tipos de linguagem, dependendo muito do nível da turma. Então eu vou trazer aqui uma explicação o mais simples possível, com a linguagem mais simples possível para que todo mundo que esteja me assistindo entenda, tá bom? Língua portuguesa seria, então, esse conjunto de palavras que temos em português. Então, para saber língua portuguesa, para usar bem a língua portuguesa, basta conhecer todas essas palavras? Aí tem uma primeira dificuldade, porque é muito difícil conhecer todas as palavras da língua portuguesa e todos os seus significados, não é mesmo? Mas, além disso, ainda tem outra questão. Não basta apenas, por exemplo, conhecer a maioria das palavras da língua portuguesa. É importante saber usá-las dentro de uma frase de maneira correta. É tanto que as frases que nós falamos, elas têm uma ordem, né, de palavra por palavra. Primeiro o artigo, ou a, né, os as, uma, depois o substantivo, muitas vezes depois o verbo, ou algum adjetivo. Bem, isso a gente pode estudar depois em outro momento melhor. Mas então, observe que a língua portuguesa é essa construção, em que eu tenho que saber as palavras, os seus significados e saber usá-la de maneira correta dentro de uma frase para que quem está me ouvindo entenda o que eu quero dizer, tá bom? Então, o que acontece? Vamos supor que alguém que nasceu lá em 1500, né, 1550, 1600, que já é uma época em que, óbvio, já havia a língua portuguesa, se essa pessoa, por exemplo, ela é transportada, né, numa linha temporal, numa viagem do tempo, para hoje, 2020, vocês acham que ela conseguiria se comunicar com a gente? Vocês acham que nós conseguiríamos, por exemplo, conversar com essa pessoa? Ah, professor, mas se ela fala a língua portuguesa, se ela fala o português, nós conseguiríamos conversar com ela. É provável que não. Sabe por quê? Porque a língua portuguesa, como qualquer objeto, como qualquer sistema, ele está o tempo todo evoluindo. Sabe, por exemplo, o sistema operacional do teu celular, que provavelmente é o Android? De vez em quando, ele não pede uma atualização para que ele se adapte às novas tecnologias, para que ele continue funcionando normal? Bem, é a mesma coisa com a língua portuguesa. Ela está, década após década, ano após ano, evoluindo, ou seja, novas palavras vão surgindo, outras palavras vão deixando de ser usadas. Então, se você não se atualiza, se você não continua estudando, não continua aprendendo sobre essas novas palavras, vai chegar uma época em que você praticamente não vai entender o que as pessoas dizem. É tanto que pessoas mais velhas, por exemplo, quando escutam hoje vocês conversando sobre, por exemplo, as redes sociais, em que vocês usam termos que não havia na época daquela pessoa, né, que são termos ligados à tecnologia, essas pessoas acabam não entendendo do que a gente está falando. Então, entenda a importância de continuar estudando, para continuar entendendo as novas palavras que vão surgindo, as novas ideias que vão surgindo, e para que a gente continue sabendo se comunicar bem, para que as pessoas entendam o que a gente está falando e para que a gente entenda o que os outros estão falando. Bem, a nossa aula é mais ou menos sobre isso, mas vocês vão ter que ver até o final, óbvio, para entender melhor do que eu estou falando. Então vamos lá. Primeiro, quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? Eu sei que vocês têm aí em média, né, 11, 12, 13 anos, é mais ou menos isso, não é? Então é o seguinte, ó, enquanto hoje fala-se em terabyte, houve um tempo em que gigabytes já era muito espaço. Lá em 1996, quando Gilberto Gil escreveu uma música chamada Pela Internet. Na década de 90 já havia uma música do Gilberto Gil sobre a internet, porque a internet estava surgindo e chegando ao Brasil naquela época. Então, naquela época, conversar com alguém usando áudio e imagem, que hoje é tão comum, em tempo real pela tela do celular, era ficção científica.
Primeiro que naquela época não havia celular. A internet ela existia por meio de computadores, ó, como esse daqui que está aqui do meu lado, que era um computador às vezes pequeno, ele era a largura dele, né? Ele era muito comprido, que era chamado computador de tubo, né? Tinha um tubuzão enorme atrás dele e tudo mais. Então naquela época as pessoas nem imaginavam que a gente poderia, por exemplo, estar conversando por meio de áudio ou por meio de imagens em tempo real com a outra pessoa, e que a gente poderia fazer uma videochamada hoje por um aplicativo como o WhatsApp, em que a gente poderia conversar face a face em tempo real. Mas mesmo assim, o Gilberto Gil resolveu fazer uma música naquela época que fazia muito sentido, porque ele falava sobre a tecnologia e sobre as palavras muito usadas naquela época dentro da internet. Então vocês querem ouvir essa música? Mesmo que não queiram, não tem muita escolha não. A gente vai ouvir agora essa música para entender mais ou menos o vocabulário usado na internet naquela época, tá bom? Aí outra pergunta, você sabe o que é gigabytes? Sabe o que significa esse termo? Se não sabe, calma, vamos ouvir a música e daqui a pouco vocês vão entender melhor. Vamos primeiro ler aqui um pouco da letra, né? Olha aqui, ó. Veja só alguns trechos da música feita em 96. E ele diz, bem aqui do lado, pessoal, me acompanhe. Esse daqui é o Gilberto Gil, para quem não conhece, mas eu acredito que a maioria de vocês já viu ele na TV em algum lugar. E até mesmo aqui nas minhas aulas, já teve um momento com ele. E ele diz o seguinte, ó. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da infomaré, que levem o oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Você provavelmente não entendeu muita coisa aqui, até porque ele faz um jogo de palavras muito interessante. Mas basicamente ele está aqui brincando com a ideia de que a internet seria um mar. Até porque a gente não usa esse termo navegar na internet, vem daí, da questão desse abismo, né, desse mundo, desse mar que é a internet. Então quando eu vou procurar coisas novas na internet, é como também se eu estivesse navegando. Então ele faz essa brincadeira, né? Construir uma canoa para navegar por esse mar, por esse oceano, que é a internet. Mas eu faço uma pergunta. Quantos termos aqui relacionados à internet você conhece? Primeiro, você sabe o que é um website, uma homepage, gigabytes, que eu já perguntei. Você sabe o que é, por exemplo, tem bem aqui no último verso, ó, um disquete. Já ouviu falar nesse termo? Ele não é usado hoje, mas era muito usado ainda na década de 90, e basicamente ele é, vamos dizer assim, o tataravô do pendrive, né? Era realmente até quase em formato de CD, mas ele era quadradinho, e aí você guardava alguns arquivos nele, então ele servia ali como uma espécie de pendrive, mas ele era bem maior do que um pendrive, e tinha um armazenamento muito menor, né? Enquanto hoje em dia você tem um pendrive aí que cabe 1000 filmes, né? Um pendrive de terabytes aí, enfim, você tinha ali um disquete que guardava muita pouca coisa, tá bom? Mas então vamos ouvir agora realmente um pouco da música na voz, claro, do Gilberto Gil. Então escutem o começo, se ela estiver muito alta, diminua o volume, tá? Eu espero que não esteja, mas vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer. Bem, aqui no YouTube onde eu mostrei para vocês, enquanto a música vai rolando, o autor dessa conta no YouTube, né, aproveitou para colocar algumas músicas do Gilberto Gil. Mas enfim, vocês ouviram aí, né, eu acredito que, óbvio, ouvindo a música, ouvindo o cantar, ouvindo o ritmo, é muito melhor do que apenas ouvir esse professor aqui lendo o texto para vocês.
Então, basicamente, mais uma vez, é falando sobre a internet, é usando vocabulários, mas eu pergunto para vocês, gente, pelo conhecimento de mundo que vocês têm, a internet evoluiu ou não evoluiu muito desde a década de 90? Desde 96 até 2020, 24 anos depois, a internet evoluiu ou não evoluiu muito? Pergunto mais, será que hoje esses termos, todos esses termos usados, tá bem aqui, todos esses termos usados não poderiam ser atualizados, não? Por exemplo, quando ele fala aqui em um website, homepage, naturalmente você no seu dia a dia, quando entra na internet, é para mexer no teu site, nós temos sites pessoais? Não, né? Nós temos perfis, seja no Instagram, no Facebook, ok? Outra coisa também, para quem já tem esse conhecimento, daqui a pouco eu vou trabalhar melhor isso, mas para quem tem esse conhecimento, ele fala aqui em gigabytes, ó, como se gigabytes fosse muita coisa, e realmente 1 GB, 10 GB, 20 GB é muita coisa, mas hoje em dia existem medidas muito maiores de armazenamento, não é? Então pensem bem, aquilo que eu falei bem até antes da aula começar, na introdução, a língua portuguesa está evoluindo o tempo todo. E principalmente nesse mundo virtual, que quanto mais novas tecnologias aparecem, novas palavras para falar dessas tecnologias aparecem também. Então a minha pergunta é, será que essa música necessitaria de uma atualização? Será que o Gilberto Gil deveria fazer uma nova versão dela para atualizá-la aos dias de hoje? Ou seja, usar novas palavras, novos termos que se adequem à nossa realidade? E aí, o que é que você acha? Pois bem, eu não sei o que é que você acha, se acha que ele deveria, mas eu acho que deveria, e é o que ele acha também. E é por isso que ele fez uma nova versão. Então agora o que a gente vai ouvir, né? A gente já viu esse trecho aqui, a gente já viu essa música aqui, né? Mas a gente vai ouvir agora uma nova versão, porque é o seguinte, ó, observe o que fala aqui, né? E, se bem que eu vou até passar, porque tudo isso eu já falei. Então, a maioria dos termos que ele usa nessa música são ultrapassados, então ele criou uma nova música, na verdade uma nova música não, né? Ele pegou essa música de 96 em 2018 e fez uma nova versão para ela, ok? Então é o que a gente vai ouvir agora, tá bom? Então escutem, depois a gente vai se deter um pouco mais na letra. Então vou só colocar aqui para vocês. Vou dar o play aqui daqui a pouco. Então vamos dar play aqui, tá bom? Vamos ouvir essa segunda versão da música pela internet. Criei meu website, lancei minha homepage. Com 5 gigabytes já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora é terabyte, que não acaba mais por mais que se deseje. Que o desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais, as criptomoedas, bitcoins e tais, novas economias, novos capitais. Se é música o desejo a se considerar, é só clicar que a loja digital já tem. Anitta, Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem. Meu bem, o iTunes tem. De A a Z quem você possa imaginar. Então vamos lá. Vocês ouviram, né? Mais uma vez aqui, mais uma vez não, viram aqui, ouviram agora a outra versão, a segunda versão, e observa que para a segunda versão muita coisa mudou. Primeiro, o próprio Gilberto Gil, bem mais velho agora, então olha como o tempo passa em todos os aspectos. Então o tempo transforma não só visualmente uma pessoa, como até a própria língua portuguesa é transformada pelo tempo. Tá bom? Observa que o ritmo da música também mudou, ele se adequa, coloca um reggaezinho para ficar aí mais próximo e mais atualizado aos dias de hoje. E ele também coloca, insere nessa letra termos e ideias que se fosse falado em 96 não faria o menor sentido. Na verdade não teria nem como ele falar, porque ele, nessa nova versão ele fala sobre coisas que nem existiam em 96. Então ele se atualiza dentro do vocabulário atual para fazer uma nova versão, tá bom?
Então vamos só ouvir aqui um pouco, ler agora um pouco da música, que fala o seguinte, ó. Criei meu website, ok, ele ainda manteve essa parte aí, até pra gente não pensar que é uma nova música, né? Então pra gente lembrar, é aquela música de 96, mas está atualizada. Criei meu website, lancei minha homepage com 5 GB, ó, ele já sabe o tanto correto, né? Porque na outra versão ele fala com quantos, aqui ele sabe que precisa mais ou menos com 5 GB para você colocar ali tudo que você quiser no teu website. Já dava para fazer um barco que viaje. Meu novo website, minha nova fanpage. Ó, fanpage, um termo que não havia naquela época, agora é terabyte, que não acaba mais por mais que se deseje. Ou seja, olha o termo que ele usa, que ele não usou da outra vez, ó, terabyte. Gigabyte, terabyte. Vocês sabem qual é a semelhança entre um e outro? Por que ambos terminam em byte? Já a gente vai ver isso. Que o desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais, ó. Usando termos da geografia real, porque existem as serras peladas, fica aqui no Brasil, tá bom? Só que aí ele imagina o mundo virtual como se fosse um país como o nosso em que a gente pode viajar por ele. As criptomoedas, bitcoins e tais, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas no ano passado caiu até na questão do Saend sobre os bitcoins, que é essa moeda virtual. Assim como no Brasil existe o real, que é a moeda do Brasil, nos Estados Unidos o dólar, na Europa o euro, vocês já devem ter ouvido falar. No mundo virtual existem vários tipos de moedas virtuais, então você pode ganhar dinheiro na internet, receber esse dinheiro em formato de bitcoins e depois converter para o real para você gastar no seu dia a dia, né? Novas economias, novos capitais. Se é música ou desejo a se considerar, é só clicar que a loja virtual já tem. Ou seja, agora se você quer consumir música, não precisa mais comprar CD, ter um aparelho de som, não. Tem loja virtual como Spotify, e aqui ele cita uma delas, né? Porque ele fala o seguinte, ó. Anitta, olha aí, ó, até atualizando com novos músicos, né? Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem. Meu bem, o iTunes tem. Assim como existe o Spotify, existe o iTunes, que é a loja virtual de música da Apple, né? De A a Z, quem você possa imaginar, qualquer cantor que você possa imaginar, vai estar lá no iTunes. Eu estou preso na rede, que nem peixe pescado. Olha a brincadeira, né? Rede de internet, rede virtual, com uma rede real, como se fosse a rede que pega um peixe. É Zap Zap, WhatsApp, é Like, é Instagram, é tudo mais bem bolado. O pensamento é nuvem. Entenderam aqui o que ele quis falar com o pensamento é nuvem? Uma pergunta. Você obrigatoriamente tem que guardar todos os teus arquivos na memória do teu celular? Não, né? Você já deve ter o conhecimento que existem as chamadas nuvens, que são servidores, como por exemplo o Google Drive, em que eu posso armazenar ali, ele tem um limite, eu acho que 25 GB, né? Eu posso armazenar no Google Drive vários arquivos meus, ou seja, eu tiro da memória do meu celular e coloco lá tudo no que é chamado nuvem. E quando eu quiser ter acesso a isso, é fácil. Com um clique eu tenho acesso do que eu guardei nesse mundo virtual, nessa nuvem virtual, tá? O movimento é drone, o monge do convento, aguardo o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção. É tanto aplicativo que eu não sei mais não. WhatsApp, What's Down, What's New, 1000 pratos sugestivos, um novo menu. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps, um zigue-zague diferente, um beco, um CEP, que não consta na lista do velho correio, de qualquer lugar. O Waze é um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar. Então, olha o tanto de termos relacionados à tecnologia, relacionados ao mundo virtual, que ele usa nessa música. E óbvio, faz todo sentido, porque essa música é para falar da internet. Primeira pergunta é, todos os termos que ele usou, você conhece? Se você conhece todos esses termos, desde o que eu falei sobre nuvem, Zap Zap, o que é o Like, o que é o WhatsApp, o que é o Google Maps, o que é o iPhone, aí todo mundo conhece, né? Dentre outros, significa que você está atualizado nesses vocabulários virtuais, nessas palavras virtuais. Tá ok, você está bem, tá bom? Principalmente nessa questão de linguagem virtual, você está bem. Agora, se você não conhece todos eles, ou conhece muito poucos, ou não conhece a maioria, significa que você tem que dar uma estudada a mais. A pergunta é, professor, mas eu preciso estudar até esse linguajar virtual? Mas é claro que precisa. Todo tipo de linguagem é importante para a nossa vida. Eu aprender a utilizar uma linguagem informal é muito importante
para o dia em que eu for falar em público com pessoas importantes, em que eu for para uma entrevista de emprego, em que eu for falar com o meu chefe no meu emprego. A linguagem informal é muito importante, porque por mais que você tenha estudo, se você não sabe utilizar uma linguagem informal, será que aquele teu avô que não tem tanto estudo vai te entender? Será que os teus amigos vão entender o que tu quer dizer? Será que aquela pessoa ali, né, da tua rua, aquele teu vizinho que já tem uma certa idade, será que ele vai te entender? Outra coisa, e será que usar uma linguagem virtual não é importante para que no futuro no teu emprego, principalmente hoje em dia, que praticamente todo emprego mexe com o mundo virtual, como vocês podem ver, até o meu agora enquanto professor, mexe com o mundo virtual. Será que não é importante que eu saiba essa linguagem? E se eu não souber, isso vai me prejudicar? Vai me prejudicar muito, porque eu não vou saber me comunicar com as pessoas. Aí vai aparecer alguém que sabe se comunicar virtualmente muito melhor do que eu e vai fazer, sabe o quê? Vai tomar o meu lugar. Então é muito importante que a gente se adeque às novas linguagens, se adeque às novas atualizações da língua portuguesa, para que a gente sempre esteja ali, ó, no topo, estando entre aqueles mais atualizados e que mais têm conhecimento, ok? Para que a gente consiga ter as melhores oportunidades, os melhores empregos, ok? É muito importante por isso. Só que aí, já para encerrar nossa aula, eu queria, só um minutinho, a gente tá chegando já ao final aqui, mas já, não para encerrar nossa aula totalmente, né? Mas já chegando ao final desse conteúdo especificamente, eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre essa questão de alguns termos aí. Porque se alguns dos termos alguns dos termos aqui citados você não conhece, eu quero ensinar para vocês, tá bom? E dar dicas de como vocês podem conhecer novos termos aí, se atualizar, aprender mais. Vamos lá, primeiro aqui, ó, a questão dos bytes, né? Gente, byte, para quem não conhece, é uma unidade de medida. Assim como a gente não tem, por exemplo, centímetros, metros, para medir tamanhos, né, geográficos de coisas, ok? Como, por exemplo, o tamanho de uma pessoa, o tamanho de uma casa. Assim como a gente tem a questão de minutos, segundos, horas, para medir o tempo, a gente tem os chamados bytes para medir o tamanho de armazenamento de um celular, ok? De qualquer memória, seja de celular, de computador. As memórias virtuais, elas têm que ser medidas, não é? Então, tudo começa ali, ó, no chamado, estou apontando bem para a primeira linha, o chamado kilobyte. O que é um kilobyte, né? O kilobyte é uma medida que tem 1 kilobyte, ele tem 1024 bytes. Ah, professor, não estou entendendo. Mas é a mesma coisa quando eu falo que, por exemplo, o que é um metro? A gente tem lá, né? 1 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 60, 70, 80, 90. Quando a gente chega em 99 centímetros, mais um é 100 centímetros? Não. Vira aí o quê? 1 metro, não é? Da mesma forma, por exemplo, a gente tem lá segundos. 30 segundos, 40, 50, 60, 59 segundos, deu 60, se transforma numa nova medida que é 1 minuto, né? Então, da mesma forma, a gente tem, por exemplo, aí 1 byte. Quando a gente tem 1024 bytes, isso se transforma em 1 kilobyte. Mesmo que seja complicado para vocês entenderem, o que eu quero que vocês entendam é que conforme vai aumentando, um novo nome vai sendo dado. Então, quando eu tenho, por exemplo, 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte. E quando eu tiver 1024 kilobytes, kilobytes, eu vou ter o quê? 1 megabyte. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto aí no celular de vocês, né? Ah, determinado arquivo que você baixou tem tantos megas. Pois é, tá aqui, ó. 1 megabyte é o equivalente a 1024 kilobytes, tá bom? Que é o chamado kbytes. E aí, quando eu tenho 1024 megabytes, aí eu tenho 1 gigabyte. Eu tenho certeza que vocês já viram aí, quando vocês ganharam o celular de vocês. Ah, meu celular tem quantos gigas de memória? Tem 8, tem 10, tem 12, tem 16. Hoje em dia a gente tem celulares com 64 gigas, 128 gigas. O que não faltam é medidas aí enormes, né, em gigas. Aí você pensa, 1 giga, 20 gigas, 30 gigas é muita coisa, não é? Dá para armazenar muita coisa. Mas hoje em dia, por exemplo, na década de 90, 1 gigabytes, 10, 20, 30 já era considerado muita coisa. Mas a tecnologia foi avançando tal que foi se tornando... as novas ferramentas foram se tornando capazes de armazenar cada vez mais coisas. Então, 2 gigabytes pulou para uma nova etapa, que foi o quê? Os terabytes. Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho 1024 gigabytes, que já é muita coisa, eu chego ao famoso 1 terabyte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu.
Eu, querendo guardar meus filmes, ter meus filmes e tudo mais, o que foi que eu fiz? Eu comprei um HD externo. O que é um HD externo? É um dispositivo de memória para guardar coisas, óbvio, coisas virtuais, só que ele não é como um pendrive, ele é maior, mais ou menos tem esse tamanho, é quadradinho e tudo mais, até para armazenar mais coisas. Então ele tem, por exemplo, eu acho que são 2 terabytes, dá para guardar muita coisa. Mas eu já guardei tanto filme nele que eu já estou ocupando quase toda a memória. Então daqui a pouco eu vou ter que comprar outro HD que tem aí uma memória ainda maior, ok? E como vocês podem ver aqui, ó, não vou mostrar para vocês, mas não acaba no terabyte não. Quando eu tiver 1024 terabytes, eu vou ter uma nova medida e por aí vai, entendeu? Então, conforme a tecnologia vai avançando, as memórias, né, virtuais vão aumentando a capacidade e aí eu vou precisando de novos termos para medida. Mas o básico que eu acho que vocês entenderam é que é o seguinte, o que é que vocês preferem? Um celular que tem aí um armazenamento em gigabytes ou em terabytes? Eu acredito que vocês iam preferir em terabytes, né? Porque vocês iam saber já que é um armazenamento bem maior, tá bom? Então aí eu pergunto, é importante conhecer esses termos? É claro que é. Observe até como na tua vida prática é importante. Se você chega num lugar, vai comprar, por exemplo, um computador, e você tem que ver a memória dele. Então se você vê um que está em gigabytes e o outro que já está em terabytes, é importante conhecer esses termos porque você vai saber que o terabytes é o melhor que você pode comprar. Deu para entender? Então, conhecer esses termos, conhecer os termos tecnológicos, essa linguagem virtual é muito importante para o dia a dia de vocês. E mais importante ainda é vocês entenderem que quando você não se atualiza, você se torna uma pessoa arcaica. O que é alguém arcaico? É uma pessoa que está muito ligada ao passado. E aí dentro da língua portuguesa nós temos alguns exemplos do que são arcaísmos. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês e falar daqui a pouco o conceito. Observe aqui do meu lado o que seriam os arcaísmos. Observem só. Vou mostrar aqui alguns exemplos, vou até me aproximar aqui. Observe que tudo isso, ó, bem rapidinho no Google Pesquisa já aparece, né? Exemplos. Ó, vocês já viram a palavra, vocês usam hoje em dia a palavra ceroula? Voz-me ser, outro sim, quiçá, aguiça, né? Apalermado, magote, são só alguns exemplos, eu poderia mostrar muito mais. Essas palavras são usadas no dia a dia? Vocês utilizam? Não, não é? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque são chamadas palavras arcaicas, ou seja, são palavras muito antigas e que já foram atualizadas. Ou seja, outras palavras vieram para substituí-las. Então, até a língua portuguesa, ela é atualizada de tempos em tempos, tá bom? Então, ó, o que é ceroula? É o que hoje a gente sabe, chama de cueca. Ou seja, o objeto meio que não mudou. Quer dizer, mudou de 100 anos para cá, claro, mas é basicamente o mesmo. Mas o que mais mudou foi a palavra para representá-lo. Antigamente, eu não falava você, as pessoas falavam voz-me ser. Então essa palavra também foi atualizada para uma nova, assim como outro sim, quiçá. Agora imagina, se as pessoas não tivessem se atualizado, se nós convivêssemos hoje com pessoas mais velhas que ainda usassem essas primeiras palavras e não usassem essas segundas palavras que tem aqui, a gente conseguiria se comunicar com pessoas mais velhas? É claro que não. Então olha a importância de estar se atualizando. Por que é importante se atualizar e estudar cada vez mais? Para que a gente não se torne pessoas arcaicas, que utilize arcaísmos. E o que são os arcaísmos? São as palavras muito antigas e que entram em desuso, ou seja, que as pessoas deixam de usar. E você quer ser a pessoa que continua usando as mesmas palavras para o resto da vida? Não, né? Eu tenho certeza que você quer ser a pessoa inteligente que vai só atualizando e sabendo conversar com todo mundo. Imagine se eu não me atualizo e daqui a 20, 30 anos não consigo mais conversar com meus alunos daquela época. Então eu tenho que estar me atualizando o tempo todo para saber tanto conversar com um adolescente como com uma pessoa que é 20, 30 anos mais velha do que eu, tá bom? E aí realmente para já chegar ao finalzinho da nossa aula, já para entrar no encerramento da nossa aula, eu queria ainda mostrar para vocês um outro termo e que tem muito a ver com a aula de hoje. Porque enquanto os arcaísmos são as palavras mais antigas que nós não usamos mais ou que não deveríamos mais usar, existem as outras palavras que são aquelas que não foram criadas na língua portuguesa e que foram trazidas lá de outros países, principalmente os países que falam em inglês, para cá. Quantas palavras em inglês nós utilizamos no nosso dia a dia? De tal modo que nós esquecemos que elas se tratam de palavras justamente em inglês e não palavras em português.
Então essas palavras que nós trazemos de fora, e eu acho que já em uma aula durante esse ano eu abordei essa sala de aula com vocês, nós pegamos essas palavras e acabamos utilizando no nosso dia a dia. E quando a gente faz isso, quando a gente pega essas palavras que vêm de fora, a gente chama isso de estrangeirismo, ou seja, é eu pegar uma palavra estrangeira de fora e colocar dentro do nosso vocabulário e dentro da nossa cultura. Então temos aqui alguns exemplos também. Vamos só esperar carregar. Carregando. Olha, tem aqui, é esse segundo aqui do lado, vou até marcar para vocês entenderem melhor. E eu vou explicar, né? Mais uma vez. Tá bem aqui, ó. Palavra ou expressão estrangeira usada num texto em vernáculo, ou seja, usado num texto da nossa própria língua. Tomada como tal e não incorporada ao léxico da língua receptora. Ou seja, são palavras que nós utilizamos de fora, elas não se tornam palavras em português, mas nós mesmos assim continuamos usando no nosso dia a dia sem nenhum problema. Quer ver um exemplo bem claro sobre isso? Vamos voltar aqui na canção do Gilberto Gil. Olha o tanto de palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, sem que às vezes a gente nem perceba que se trata de uma palavra estrangeira. Like é uma palavra brasileira? Não, até porque senão a gente falaria like, né? Like é uma palavra que veio lá da língua inglesa, dos Estados Unidos, que significa curtir, é algo legal, ok? É dar legal em alguma coisa, é considerar algo bacana. Mas nós utilizamos no nosso dia a dia, ok? Nós não traduzimos essas palavras. Facebook, ou seja, uma espécie de álbum, né? Álbum fotográfico das pessoas. Quando o aplicativo Facebook veio para o Brasil, nós traduzimos esse nome? Não, nós utilizamos ele no dia a dia. FaceTime, Google Maps, todas essas palavras são palavras de fora que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ah, professor, tudo bem, mas o que é que eu tenho que aprender sobre isso? É aprender que, mais uma vez, existem palavras que nós pegamos de fora, trazemos para o nosso dia a dia, para o nosso vocabulário, mas ainda assim eu tenho que reconhecer que essas palavras não são da língua do português. Porque imagina se algum entre vocês pensam que like é uma palavra portuguesa. Tem como eu pensar isso? Não deveria pensar. Então o que acontece? Nós temos que aprender o que é o estrangeirismo para sabermos usar de maneira correta essas palavras. Para saber que muitas vezes quando nós formos usá-las, temos que colocar elas entre aspas, isso eu também já ensinei em sala para vocês, justamente porque elas são palavras de fora, que nós estamos pegando emprestado para usar por enquanto ou durante um bom tempo no nosso dia a dia, tá bom? Então, a grande questão é, pessoal, por toda essa influência, tanto pela língua portuguesa ficar se atualizando o tempo todo, quanto pela gente também ficar pegando palavras ali de outros países, de outras línguas, será que, por exemplo, essa letra não foi importante, a letra da música do Gilberto Gil, não foi importante que ela se atualizasse? Não foi importante que ele reescrevesse parte dela? Será que hoje em dia também não é importante que até outras letras, outras canções ou até outros poemas, por exemplo, às vezes a gente lê um poema em sala de aula com vocês, que vocês acham difícil justamente por utilizar palavras muito antigas. Então será que não tem muita coisa aí que deveria ser atualizada, não? Da mesma forma que a gente pode pensar que a própria letra do Gilberto Gil, que foi refeita em 2018, daqui a 20 anos talvez precise de outra atualização. Talvez a gente nem utilize mais sites, talvez apareça um outro tipo de gênero, não vai ter mais Facebook, talvez FaceTime, estou dando um exemplo. Talvez apareça um outro aplicativo de mapear a cidade que não o Google Maps, então talvez daqui a 20 anos essa letra precise ser reatualizada. E da mesma forma, quem conhece esses aplicativos hoje, esses termos hoje, vai precisar aprender os novos termos no futuro para saber se comunicar, tá bom? Então assim, de maneira geral, nossa aula foi para isso, para vocês entenderem como a língua portuguesa ela vai se atualizando, para vocês aprenderem a importância de se adequar a esses novos termos, para vocês aprenderem o que são os arcaísmos, o que são os estrangeirismos e como a gente tem que tomar cuidado ao usar essas palavras ou arcaicas ou estrangeiras, tá bom? Tudo isso é muito importante e o que vai ter para a tarefa de casa? Para a tarefa de casa, como sempre, é o resumo, mas lá na tarefa de casa, o que eu vou estar fazendo com vocês? Eu simplesmente, deixa eu até colocar, não vou colocar aqui, mas vou falar aqui para vocês. Eu vou estar então na tarefa de casa colocando uma questão
sobre a questão dos arcaísmos. Então, colocar palavras lá, misturar palavras atuais com palavras arcaicas, tá bom? Então, quem assistiu a aula e sabe que são os arcaísmos vai fazer mais tranquilamente. Para que vocês coloquem lá, marquem, só vai ter várias opções, mas marquem só as palavras que são arcaicas. Ah, professor, mas como eu vou ter certeza? Bem, gente, serve até como teste para saber como é que está o seu conhecimento da língua portuguesa. Se você conhece as palavras atuais e conhece as antigas. Ah, professor, mas eu não conheço as antigas. Mas se você conhecer as atuais, você vai saber olhar para umas e falar assim, eita, essa daqui eu nunca ouvi falar. Então ela deve ser arcaica, ela deve ser antiga, tá bom? Da mesma maneira vai ter uma questão sobre os estrangeirismos. Então são palavras, vai ter várias palavras, e entre elas palavras estrangeiras, e você vai ter que marcá-la também. Aí fica a pergunta que, na verdade, a grande reflexão aqui para a gente encerrar a nossa aula, que é a seguinte. Se você notar que não tem conhecimento sobre palavras arcaicas, sobre palavras estrangeiras, você precisa estudar muito mais, tá? Você precisa buscar ler mais, se atualizar mais. E como você pode fazer isso? Pode começar primeiro lá no seu Facebook, aproveitando as tecnologias, seguindo páginas de jornais, porque nesses jornais, sempre que vier uma nova notícia sobre uma nova tecnologia, vai aparecer para você, você vai ler, vai compreender, então vai estar sempre se atualizando, tá bem? Não só na questão tecnológica, como na questão do que está acontecendo no mundo. Então, a sua mente nunca vai parar de se atualizar sobre a língua portuguesa também. E mais uma vez, isso é muito importante. Seja para a faculdade que vocês vão fazer, seja para o futuro emprego que vocês vão ter, quem não sabe se comunicar bem, acaba não conseguindo grandes coisas, acaba nem conseguindo convencer os outros para conquistar aquilo que se quer, tá bom? E aí você vai conquistar estudando, se atualizando e conhecendo muito bem a língua portuguesa para saber onde e como você pode usá-la, tá? Então vamos encerrar realmente a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, às vezes eu fico na dúvida o quanto eu fui claro, o quanto não, mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida fala comigo no privado. Até a próxima. Tchau. Vou colocar a musiquinha aqui para encerrar. Tchau. Mais uma vez, tchau, né? Tchau agora pra valer mesmo.